E aí galera, como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, não sei se vocês sabem, mas eu e a Camila a gente abriu uma agência de viagens, então eu tô 100% focada nisso. Mas o último vídeo de caso que eu trouxe aqui teve atualizações, então é claro que eu vim aqui contar pra vocês. É o caso de uma colombiana de 40 anos, desaparecida em Madrid em fevereiro de 2024, ou seja, esse ano ainda, no começo do ano, ela desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu até agora. Aliás, a polícia tem uma ideia boa do que aconteceu, mas ainda não foi pra julgamento, então a gente não pode afirmar nada. Né? Eu já fiz um vídeo sobre esse caso, se você ainda não viu, vou deixar na descrição, vou deixar aqui em cima também. E vou sim falar resumidamente o que aconteceu, o que eu falei no vídeo anterior, mas vou focar com certeza nas informações novas que saíram na mídia, as atualizações e as informações que foram corrigidas. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, tenho esse canal com a minha irmã Camila, e apesar do nosso canal ser sobre viagens, intercâmbio e sobre a nossa vida, às vezes a gente também traz casos criminais relacionados a esse tema de viagem, com uma forma de reflexão e também de alerta pro nosso público. A Ana Maria Henao, ela era colombiana, mas ela morava nos Estados Unidos há mais de 18 anos, ela tinha cidadania americana e era casada com um sérvio que também morava lá há muito tempo, também tinha cidadania americana, e os dois estavam juntos há pelo menos 13 anos. Os dois trabalhavam juntos, tinham uma empresa de TI de muito sucesso na Flórida, tinham várias propriedades, uma casa gigante, tinha motos, carros e, claro, a empresa. Eles se casaram jovens, eles estavam juntos há muito tempo, mas o relacionamento já não estava dando certo. A Ana estava bem infeliz na relação, ela estava com depressão e ela queria se separar. O Davi, pelo jeito, ele também não queria ficar mais casado, ele estava de acordo com a separação, ele inclusive parece que estava traindo ela com outras mulheres, e eles até tentaram fazer terapia de casal para ver se conseguiam arrumar a relação, para ver se conseguiam ficar juntos, mas não deu certo e em dezembro de 2023 eles resolveram se separar de verdade. O que poderia ser algo muito simples, contrata advogados, assina os papéis, separa os bens e cada um segue sua vida, mas a gente sabe que nem todo divórcio, aliás, muitos divórcios não são assim tão fáceis. As pessoas acabam brigando pelos bens, não querem respeitar o que eles decidiram no começo da relação, um acha que merece mais que o outro, e era exatamente isso que estava acontecendo com os dois. Parece que o Davi não queria dividir os bens que eles tinham pela metade, ele queria ficar com 75% e que a Ana ficasse com 25%. Já a Ana, ela achava que eles tinham construído aquilo juntos, eles trabalhavam juntos e ela merecia 50% e ele 50%. Ela, sinceramente, já estava cansada de brigar, ela não queria mais discutir sobre o divórcio, então ela resolveu passar uma temporada em Madrid, na Espanha. Ela tinha ido para lá a turismo, ela adorava a cidade, adorava o país, a cultura espanhola, mas eu acho que o principal motivo dela querer ir pra lá era porque Madrid estava longe da Flórida, longe do marido, longe dos problemas. Ela chegou na Espanha logo depois do Natal, em dezembro de 2023, e alugou um apartamento numa região muito boa lá, que chama Salamanca, uma região para quem tem dinheiro, é caro você alugar um apartamento lá, principalmente um Airbnb lá. E logo no começo ela já começou a se sentir muito melhor, ela tava morando sozinha, tava fazendo terapia, tava conhecendo gente nova, tava visitando amigos que ela já conhecia lá na Europa. Ela tava gostando tanto da experiência que ela tava inclusive procurando apartamentos para ela ficar lá mais tempo. No começo ela pensou em ficar só alguns meses, mas depois que ela começou a ver a vida dela, né, andando para frente, ela ficou com vontade de ficar mais tempo e tava procurando apartamentos para ela se mudar. E tudo tava indo muito bem até fevereiro de 2024. Dia 2, uma sexta-feira, ela chegou em casa cansada, mandou mensagem para algumas amigas falando que ela tinha ido ver alguns apartamentos, tinha um inclusive que ela já tinha gostado, que ela esperava que ela fosse se mudar para esse apartamento. Parece que ela tava se sentindo mal, com dor de cabeça, alguma coisa assim, então ela falou para as amigas que ela ia ficar em casa, não ia sair, e também comentou com uma das amigas que ela ia para Barcelona na segunda-feira com uma amiga de infância dela, que elas tinham combinado de ver uma palestra de uma psicóloga lá. Mas ia ser uma viagem só de bate e volta e que a amiga dela tava muito animada para essa viagem. No dia seguinte, dia 3, duas amigas da Ana receberam duas mensagens muito estranhas. A mensagem era basicamente a mesma, mas uma era em inglês e a outra em espanhol. A amiga que recebeu a mensagem em inglês era uma sueca que ela tinha conhecido na Flórida uns anos antes, e outra amiga era uma espanhola que ela tinha acabado de conhecer na Espanha. Quando ela chegou em Madrid, ela conheceu essa mulher. Como eu falei, as duas mensagens diziam basicamente a mesma coisa, que ela tinha conhecido um cara na rua e eles tiveram uma conexão maravilhosa e que ela ia passar alguns dias fora de Madrid, na casa de verão desse cara, e que ela ia ficar sem sinal de celular e quando voltasse ela ia mandar mensagem para as amigas. A amiga que recebeu a mensagem em espanhol, ela mandou mensagem perguntando quem cara era esse, como assim, para ela ter cuidado. E a outra amiga sueca, ela respondeu: Ana, eu acho que isso é muito perigoso, me manda a sua localização, você nem conhece esse cara. Mas logo ela já percebeu que não fazia muito sentido. Primeiro que não era o jeito que a Ana normalmente escrevia e falava, mas tinha outras coisas também que fizeram ela desconfiar que a mensagem não tinha sido escrita pela Ana. A Ana falava com ela todos os dias. E tinha falado com ela no dia 2, no dia anterior, e não tinha mencionado cara nenhum. Elas conversaram sobre apartamento, conversaram sobre a viagem que ele ia fazer pra Barcelona, conversaram sobre mil coisas,
falsas e ela não ia citar esse cara maravilhoso, essa conexão maravilhosa que ela teve. E outra coisa também que as amigas disseram é que a Ana era uma pessoa muito madura, muito inteligente, cuidadosa, ela não era deslumbrada, ela não era uma pessoa que se emocionava fácil, assim. Ela sim tava conhecendo outras pessoas em Madrid, tava indo nos encontros, mas ela não tava procurando um relacionamento, ela tava passando por um divórcio. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento de 13 anos, tava tentando se curar ainda. Então, realmente, essa coisa de conexão incrível, com um cara incrível, para as amigas dela não era uma história que fazia muito sentido, não era uma coisa que elas viam a Ana falando. E a forma que a Sana falou sobre essas mensagens é que a amiga dela jamais faria isso e que não parecia uma mensagem que a Ana mandaria para ela. She doesn't do those things. It was worded very differently than how she writes. She wouldn't meet a man in the street and say that she's gonna go away for a few days. Like that's not Anna. That is definitely not my friend. E eu entendo os amigos familiares dizendo que a pessoa jamais faria isso, mas a gente tem que considerar também que talvez a pessoa não faria uns meses atrás, uns anos atrás, quando ela era casada, quando ela estava no país dela, na rotina dela, mas talvez viajando, recém-solteira, num momento diferente da sua vida mesmo. Às vezes você quer fazer coisas que você nunca fez antes, você quer se abrir mais a novas experiências. Às vezes a gente realmente faz coisas que não fazem sentido para os nossos amigos, coisas que saem do nosso normal, do que a gente faria, do que as pessoas acham que a gente faria. Então eu entendo os amigos, mas ao mesmo tempo a gente não pode sempre levar isso em consideração. E foi exatamente por essa linha que a polícia foi quando os amigos entraram em contato com a polícia para reportar o desaparecimento da Ana. No dia 4, a Sana entrou em contato com a polícia espanhola para reportar o desaparecimento da Ana. Ela disse que estava muito preocupada com a amiga, que elas se falavam todos os dias, mas já fazia algumas horas que a Ana não respondia a mensagem que ela tinha mandado e inclusive ela não estava mais recebendo mensagens novas. Agora estava só aquele tiquezinho no WhatsApp. Então, ou o celular estava desligado ou tinha acabado a bateria. E isso não era normal. A Ana sempre respondia as mensagens e, claro, essa mensagem sobre a conexão maravilhosa com o cara. Ela disse que achava tudo isso muito estranho e queria que eles investigassem e vissem onde ela estava. Uma informação que eu não tinha no vídeo anterior é que outros amigos, parece que 2 outros amigos da Ana, que ela tinha conhecido em Madrid, mandaram mensagem pra ela também, foram até a casa dela, tocaram o interfone e ela não respondeu. E aí, no mesmo dia que os amigos ligaram, os bombeiros foram até a casa da Ana pra ver se ela tava lá, se tinha acontecido alguma coisa, um acidente, se ela tinha passado mal. Mas quando chegaram lá, nem sinal da Ana. A Ana não tava lá e, à primeira vista, nada tinha acontecido. Nenhum crime, nenhum roubo, nada estranho. Uma coisa que eles sim perceberam é que a porta estava trancada do lado de fora. Então parecia que alguém tinha saído do prédio e trancado a porta. Como não tinha nenhum sinal de violência, a porta tinha sido trancada para fora. A polícia resolveu que eles não iam reportar o desaparecimento dela ainda, podia se tratar como desaparecimento voluntário e também tinha aquela viagem marcada para Barcelona. No dia seguinte, ela encontrou uma amiga na estação de trem para ir para essa viagem. Então a polícia resolveu esperar um pouquinho mais para reportar o desaparecimento dela e para começar a investigar de fato. No dia seguinte, dia 5, ela realmente não apareceu na estação e a Sana ligou pra polícia de novo e aí sim ela foi declarada como desaparecida oficialmente. A Sana entrou em contato com o irmão da Ana, o Felipe, e com o marido dela pra avisar que ela estava desaparecida e também pra tentar pedir ajuda pra eles. O irmão ficou em choque, sem entender nada. Ele jamais esperava receber essa notícia de que a irmã dele estava desaparecida em Madrid, em outro país, sendo que ela morava nos Estados Unidos, ela era da Colômbia. A Espanha é um país que a gente considera como seguro, principalmente nós latinos, colombianos, brasileiros, a gente acha que Madrid é muito seguro. Então, obviamente, para ele não fazia nenhum sentido, ele achava que tinha acontecido alguma coisa com ela, sei lá, um acidente, alguma coisa assim. Mas ele mudou um pouco de ideia quando ele recebeu aquela mensagem em espanhol falando sobre o cara maravilhoso, a conexão maravilhosa e sobre a casa de verão. Logo quando ele leu a mensagem, ele achou estranho porque parecia que a mensagem tinha sido traduzida do Google, de inglês para espanhol. A mensagem sim tinha expressões colombianas, parecia que um colombiano tinha escrito, mas não parecia alguém influente, alguém que realmente sabe falar espanhol. Los mensajes no tienen sentido como alguien como usted o como yo lo escribiríamos. Entonces se nos hace como que fueron traducidos desde Google de inglés a español. Te lo voy a leer. Conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a 1 o 2 horas de Madrid. Nosotros no decimos una casa de recreo, entonces no sé qué quiere decir eso. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí, aunque apenas hay señal. O sea, uno no dice eso, ya diría que casi no tengo señal.
o algo así. Já o Davi, o marido, não parecia muito preocupado com a situação. Ele disse que não tinha muito o que fazer, muito o que ajudar, porque ele estava na Flórida. O Felipe também entrou em contato com o Davi 2 vezes até, para ver se ele sabia onde a Ana estava e para ver se ele podia ajudar com os gastos que a família ia ter para ir para Madrid, para procurar ajuda jurídica, para pagar os voos, enfim, para ajudar com a investigação. Mas parece que ele disse que não ia ajudar com dinheiro e que ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. No dia 7 de fevereiro, Felipe foi até a polícia da Flórida para registrar o desaparecimento da irmã e claro que ele citou o Davi, o divórcio, tudo que ele sabia sobre a irmã para poder ajudar no caso, ajudar na investigação. E no dia 8 de fevereiro, a Sana foi até Madrid para falar com a polícia, para ver o que ela podia fazer, para saber como estava indo as investigações. Ela, na verdade, já tinha essa viagem marcada, ela ia visitar a Ana, elas iam fazer uma viagem de trem juntas, iam num show, mas infelizmente a Ana desapareceu antes dessa viagem acontecer. A Sana, além de estar em contato constante com a polícia espanhola, ela também entrou em contato com todos os jornais que vocês possam imaginar. E o caso começou a chamar muita atenção, não só pelo esforço da Sana, mas também porque não é muito comum que uma pessoa, uma turista americana, desapareça em Madrid, do nada. E como a gente sabe, quando uma mulher desaparece, quando acontece alguma coisa com a mulher, a polícia geralmente começa a olhar no círculo próximo da vítima. Por uma questão de estatística mesmo, a gente vê os números, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que geralmente as pessoas responsáveis pelos feminicídios no Brasil e outras partes do mundo também são os parceiros ou ex-parceiros. Então é claro que a polícia, e não só a polícia do Brasil, não só a polícia da Espanha, mas a polícia americana também, geralmente desconfia do parceiro, eles são os primeiros suspeitos. E no caso da Ana não seria diferente. Começaram a olhar o marido como o primeiro suspeito, mas também caras que ela se envolveu na Espanha. Ela tinha ido em alguns encontros que ela conheceu por aplicativo e a polícia começou a falar com esses caras também que conheceram ela. Só que a mídia estava com uma atenção especial no ex-marido da Ana porque ele não tinha dado nenhuma entrevista ainda e a família e as amigas dela começaram a dar entrevista dizendo que ele não estava muito interessado, que ele não queria ajudar nas buscas. Começaram também a falar que eles tinham uma empresa milionária, que o divórcio deles não estava indo muito bem, que eles não queriam dividir meio a meio. E aí começam essas fofocas e as pessoas começam a querer saber mais e mais. A mídia quer vender essa história e sabe que as pessoas ficam muito curiosas para saber a intimidade do casal, para saber o que está acontecendo com o divórcio, como se fosse uma novela mesmo. E aí imagina o seu nome e a sua foto aparecendo em diversas notícias em diversos países diferentes. Ele teve que se pronunciar, mas ele fez isso através de um advogado. Ele contratou um advogado criminalista nos Estados Unidos e o advogado deu uma entrevista para a mídia americana dizendo que o Davi estava muito preocupado para saber aonde a Ana estava, mas ele já tinha falado com a polícia várias vezes, já tinha dado informações sobre o cartão de crédito, onde ele estava, e que ele não estava ausente nas investigações como estava sendo noticiado por aí. Só que para eles não fazia sentido nenhum o Davi ir até Madrid para ajudar nas investigações. Primeiro que ele não falava espanhol, ele não tinha nenhum parente lá, nenhum amigo lá, ele não tinha apartamento lá, e além disso tudo ele estava a ponto de se separar. Ou seja, ele estava levantando a questão se realmente fazia sentido o Davi ir até Madrid para ajudar as investigações, como se isso fosse mudar o curso das investigações se o Davi estivesse lá presencialmente. Ele deixou claro que o Davi não tinha nada a ver com o desaparecimento da Ana e que ele nem estava no mesmo país que ela no momento do desaparecimento. No dia que a polícia acha que ela desapareceu, no dia 2, ele estava na Sérvia. Parece que ele tinha alugado um apartamento em Belgrado, na capital da Sérvia, em janeiro, e estava lá desde então. Outra coisa que ele quis deixar muito claro é que os dois estavam no processo amigável de dividir os bens. Eles ainda nem tinham entrado com o processo de divórcio, nem tinham contratado um advogado de divórcio e que eles nem iam contratar 2 advogados. Eles iam contratar um advogado só para resolver as questões do divórcio. Ele bateu nessa tecla várias vezes. Como que a família e os amigos estão falando que eles estão tendo um divórcio difícil, sendo que ainda eles nem começaram o processo de divórcio de fato. E o apresentador, o jornalista, chegou a perguntar para ele, mas por que eles estão se separando? Ele disse que eles apenas se distanciaram. Só que tudo isso foi contestado pelas amigas da Ana. A Sana logo depois deu uma entrevista dizendo que a Ana nunca disse que o divórcio não estava amigável, mas que ela sim ia contratar um advogado de divórcio só para ela. Não ia ser só um advogado como o cara tinha falado. So I'm very confused to the statement by his lawyer yesterday that he's been in Serbia the whole time. When I spoke to him that Friday and he told me that he was in Serbia, I did speak to him about that. I was very disappointed that he didn't come. But his opinion at the time was that he didn't feel that there was anything that he could do. E a outra amiga da Ana disse que não foi só que eles se distanciaram, que esse era o motivo do divórcio. Na verdade, tinham problemas muito mais sérios, muito mais profundos
profundos no relacionamento. O primeiro de todos é que supostamente ele estava traindo a Ana com uma outra mulher, uma mulher colombiana também. E segundo, que eles tinham brigas feias, não era brigas de casal, brigas de convivência. Essa amiga chegou a, inclusive, mandar prints das conversas que ela teve com a Ana, e a Ana tá contando de uma briga feia que eles tiveram na Sérvia. Na conversa, a Ana disse que o marido estava com uma amante em Bogotá e que ele estava com uma amante enquanto eles ainda estavam tentando se acertar, indo pra terapia de casal. E sobre a briga, parece que ele gritou com ela, chamou de puta, largou ela no meio da rua, igual um cachorro. Foi isso que a Ana falou na mensagem pra amiga. Outra coisa que ela disse também é que parece que o sexo era horrível e que ele era agressivo. Durante muitos meses, a polícia espanhola trabalhou no caso da Ana, eles estavam falando com todas as pessoas que tiveram contato com a Ana nos últimos meses, antes do desaparecimento. Eles também estavam analisando as câmeras de segurança, não só do prédio dela, mas também dos prédios próximos da casa dela, para ver se conseguiam alguma imagem que ela aparecesse, e também pediram acesso ao apartamento dela e aos dados do celular dela. Claro que esse processo é muito demorado, a gente reclama bastante do trabalho da polícia, inclusive no último vídeo que eu postei, bastante gente reclamou do trabalho da polícia, mas imagina ter que revisar horas e horas de filmagem das câmeras de segurança, não só do prédio dela, mas de outros prédios também, falar com todos os amigos conhecidos que ela falou nos últimos meses para saber se tem alguma informação sobre ela, pedir acesso ao apartamento, pedir acesso aos dados de celular, tudo isso envolve muita coisa, envolve muita burocracia, não é só pedir, não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro. Tanto é que, a princípio, o juiz negou esse pedido da polícia de ter acesso aos dados do celular dela por uma questão de privacidade de dados, mas também porque ainda não tinha provas de que de fato aconteceu alguma coisa com ela. Poderia sim se tratar de um desaparecimento voluntário. E por outro lado também, a polícia às vezes segura as informações que eles têm, às vezes eles não falam pra mídia, não falam pro público e não falam nem pra família, porque eles não querem comprometer o caso. Às vezes eles têm um suspeito, estão até juntando provas contra essa pessoa, mas eles não falam nada sobre a investigação, deixa tudo em segredo e em sigilo total. E outro ponto importante também é que, apesar da Ana ser americana, a polícia americana, o FBI, não podia investigar nada. According to the FBI, there is currently no active investigation from the FBI. They're telling me that it's in the hands of the Spanish authorities and they have full jurisdiction over this case so far. For us, family and friends, we're very disappointed. We're very frustrated because, yes, she is an American citizen and she is missing and she has not left on her own. There is foul play involved in her disappearance. Ela é americana, mas ela desapareceu em Madrid. Então, quem tem que investigar o que aconteceu com ela é a polícia de Madrid. O máximo que eles podiam fazer é fornecer informações para ajudar a polícia espanhola, mas investigar mesmo, eles não podiam, pelo menos não no começo. Nesse caso, surgiram várias teorias, como sequestro, tráfico humano, ter conhecido alguém na internet por aplicativo e essa pessoa fez alguma coisa contra ela, ou então ela mesma ter feito algo contra ela, já que tinha esse histórico de depressão, ou ela ter tido alguma crise de ansiedade, alguma confusão mental e desapareceu. Inclusive, a polícia também chegou a considerar algumas dessas teorias, mas quanto mais eles investigavam o caso da Ana, mais eles achavam que o marido tinha alguma coisa a ver com isso. No dia 4 de maio, ele foi detido no aeroporto internacional de Miami, acusado de supostamente sequestrar a esposa. Choque pra todo mundo, porque ninguém esperava que ele ia voltar por livre e espontânea vontade pros Estados Unidos. So, as many of you know already, Ana's husband was arrested over the weekend in Miami on kidnapping charges. He apparently willingly return to Miami, and when he arrived at the airport, he was arrested. This happened over the weekend, and on Monday, I had the opportunity to read the criminal complaint that has all detailed information about the investigation and the evidence, and it was extremely painful to read, traumatizing. I'm still trying to process it. I feel like I'm in shock all over again, and now my next thing is that I want to find out where Ana is. No dia 10 de maio foi feita a audiência de detenção para definir se ele poderia pagar fiança e esperar o julgamento em liberdade ou se ele ficaria em prisão preventiva. O juiz define isso, ele escuta os argumentos tanto da defesa quanto da promotoria em relação a alguns pontos principais, se a pessoa é um perigo, um risco para a sociedade, se tem evidências significativas de que a pessoa cometeu um crime grave, se existe um risco de fuga, de evitar o julgamento. Enfim, são vários pontos, eles analisam esses pontos e a promotoria tenta convencer de que sim, é um risco de fuga, que sim,
sim, ele é um perigo para a sociedade, que sim, tem evidências, e a defesa tenta fazer exatamente o contrário. No caso do Davi, a promotoria disse que o FBI e a polícia espanhola tinham provas substanciais que ele estava por trás do desaparecimento da Ana. Disseram que sim, ele é um risco de fuga porque ele tinha um patrimônio considerável, ele já tinha viajado para vários países, ele tinha laços com a Sérvia e que ele não tinha muitos laços com a Flórida. Ele tinha sim uma empresa e algumas propriedades, mas ele não tinha família, não tinha filhos. Ele tinha sim um irmão que morava lá, mas eles nem tinham contato, nem se falavam. E a defesa disse que na verdade o caso era baseado somente em suposições, não tinha prova nenhuma de que ele tinha feito nada e nem que ela estava desaparecida. Eles também disseram que não tinha para onde ele ir porque ele não tinha passaporte, ele estava sem o passaporte americano, tinham pegado o passaporte dele, e outra coisa é que ele poderia usar a tornozeleira. O juiz concordou com a defesa que o caso era circunstancial, que não tinham provas concretas, mas ele achava que sim, existia um risco de fuga, pelos laços com a Sérvia, pela quantidade de dinheiro que ele tinha, o patrimônio que ele tinha, e decidiu que ele deveria permanecer em prisão preventiva. E agora eu vou falar sobre todos os indícios e evidências que apontam para o marido. Algumas coisas eu já tinha falado no vídeo anterior, mas agora eu vou falar com mais detalhes e com fotos. Primeiro de tudo, as imagens de câmera de segurança do prédio da Ana. Logo no começo das investigações, a polícia viu que alguém tinha vandalizado as câmeras do prédio. Foram ver essas imagens para ver se, primeiro, eles conseguiam identificar algum suspeito e, segundo, para ver o horário que ela tinha saído pela última vez do prédio. O que a polícia viu foi que, no dia 2 de fevereiro, tem imagens da Ana chegando no prédio por volta das 2 da tarde e depois já não tem nenhuma imagem dela saindo do prédio. Depois, no mesmo dia, aparece um homem entrando no prédio às 9h27 da noite. Ele aproveita que 2 pessoas estão saindo e entra. Ele tá usando capacete, roupas escuras, luvas, um colete de segurança e parece que está carregando uma sacola de plástico, como se fosse um entregador de comida. Ele entra, vai direto para as câmeras e joga uma tinta spray preta para tentar tapar as câmeras de segurança. Apesar dele estar com o capacete, ele não tapou os olhos, então dá para ver os olhos e a sobrancelha desse homem. Segundo os investigadores, o homem tem características físicas parecidas com o marido da Ana, o Davi. Mesma estatura, olhos parecidos, sobrancelha parecida. Uma hora depois, parece que tem uma imagem desse mesmo homem descendo as escadas carregando algo que parece uma mala e saindo do prédio. Essa imagem não chegou a ser divulgada pela polícia. Com base nessas imagens, a polícia espanhola conseguiu identificar a marca de tinta preta usada pelo homem. E a partir disso, eles conseguiram achar a loja que foi feita a compra dessa tinta lá em Madrid. Eles pediram as imagens das câmeras de segurança dessa loja e viram um homem que também é muito parecido com o Davi, comprando a tinta preta e 2 rolos de fita adesiva por volta do meio-dia no dia 2 de fevereiro, horas antes da Ana ter sido vista pela última vez nas imagens de câmera de segurança do prédio. O funcionário deu uma entrevista para o jornal espanhol e disse que se lembra do Davi, falou com ele pouco, mas que ele chegou a perguntar onde ficavam esses objetos, a fita adesiva e o spray. Além disso, eles também conseguiram achar a loja que alguém comprou o capacete da mesma marca que esse cara estava usando lá no prédio da Ana e também a pessoa comprou um colete de segurança. Isso tudo no mesmo dia, no dia 2. Outra coisa um pouco suspeita e que indica que talvez ele possa estar envolvido é a forma que ele chegou na Europa e um carro que ele alugou na Sérvia. Na investigação, eles viram que o marido pegou um voo de Miami para Istambul, na Turquia, no dia 27 de janeiro de 2024 e depois foi para Belgrado, na Sérvia, onde ele alugou um carro no dia 29 de janeiro, um Peugeot 308 azul. Foram encontrados registros desse carro passando pela fronteira entre a Sérvia e a Croácia no dia 30 de janeiro e depois outro registro desse carro passando pela fronteira para voltar para a Sérvia no dia 5 de fevereiro. 10 dias depois, no dia 15 de fevereiro, ele foi devolver o carro para a locadora e quando ele devolveu o carro, o dono percebeu que o carro estava bem diferente. Os vidros estavam escurecidos, 2 adesivos que indicavam que o carro era alugado tinham sido retirados e parecia que as placas tinham sido alteradas. Além disso, o carro tinha andado mais de 7.600 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, para ir de Belgrado, na Sérvia, até Madrid, na Espanha, são mais ou menos 2.500 quilômetros. Agora, sobre as placas. Como eu falei, parecia que as placas tinham sido alteradas. Entre o dia 1º e 2 de fevereiro, um espanhol ele apresentou uma queixa de que as placas do carro dele tinham sido roubadas. O carro estava parado a apenas 30 quilômetros do apartamento da Ana, numa rua chamada Alcalá de Henares. As autoridades espanholas procuraram essa placa roubada na base de dados de leitura de placas que eles têm e viram que essa placa foi vista na rua do apartamento da Ana. Essa mesma placa roubada também foi vista em 2 pedágios entre os dias 2 e 3 de fevereiro. As imagens das câmeras de segurança do pedágio mostraram que as placas roubadas estavam num carro Peugeot 308 azul.
azul com vidros escuros, ou seja, o mesmo modelo e a mesma cor do carro que o Davi alugou. Além disso, essa placa roubada foi vista a 4 minutos de uma loja de acessórios para motociclistas. Outra informação importante que apareceu e que não tinha aparecido antes é que também tiveram algumas placas roubadas na Sérvia, no dia 29 de janeiro de 2024. Os investigadores claramente acreditam que quem roubou foi o Davi e que ele fez isso logo depois de alugar o carro. O roubo de placas foi confirmado pelas autoridades sérvias e a placa roubada foi vista em um pedágio entrando em Madrid. Essa informação ela foi confirmada através desse mesmo sistema de leitura de placas. Como se tudo isso já não parecesse suspeito o suficiente, ainda tem umas mensagens de WhatsApp com uma mulher colombiana. Em outubro de 2023, ele conheceu essa mulher colombiana através de um aplicativo de relacionamento e eles estavam inclusive combinando de se encontrar na Colômbia. Eles estavam de papinho já fazia tempo. E no dia 3 de fevereiro, ele mandou um WhatsApp pra ela pedindo um favor. Se ela podia traduzir algumas mensagens que ele ia mandar pra ela em inglês para um colombiano perfeito. Ele deu uma desculpa dizendo que uma amiga dele estava escrevendo um roteiro e que nesse roteiro tinha uma personagem colombiana. A mensagem era que a personagem tinha conhecido um homem depois da terapia e que eles tinham tido uma conexão maravilhosa e que ela ia pra casa de verão com ele no final de semana e ficaria sem sinal de celular. Eu vou até colocar na tela aqui, mas vocês vão ver que é exatamente a mesma mensagem que a Ana supostamente tinha mandado pras amigas dela. Essa colombiana contou pra mãe dela que ela tava conversando com um sérvio na internet e a mãe, preocupada por ela estar conhecendo um cara pela internet, perguntou o nome dele e procurou no Google. Quando colocou o nome dele no Google, viu que ele na verdade era casado, que a mulher dele estava desaparecida em Madrid desde fevereiro e que a última mensagem que a esposa tinha mandado para as amigas era exatamente a mensagem que ela tinha ajudado a traduzir. Ela obviamente entrou em contato com a polícia e forneceu as mensagens para a polícia. Ele até chegou a comprar um voo no dia 16 de fevereiro para o dia 19 para ir da Sérvia para a Colômbia, mas ele não chegou a pegar esse voo. Nas investigações, eles também ficaram sabendo que o Davi vendeu 7 propriedades residenciais entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, um pouco antes do desaparecimento da Ana, um total de mais de 6 milhões de dólares. Duas mulheres também entraram em contato com a polícia porque ele supostamente pediu ajuda para elas para abrir uma conta bancária no nome da Ana e também para cancelar 3 apólices de seguro no nome dela. Uma mulher tentou ajudar e a segunda disse que não se sentia confortável em se passar pela Ana, até porque é crime, né? Mas também porque ela estava desaparecida. Então ela disse que não ia fazer isso e ele até brincou com ela que ele faria ele mesmo, ligaria ele mesmo, mas que a voz dele era de homem. Outra informação muito importante que apareceu, eu já tinha comentado no último vídeo, mas agora foi confirmado. Parece que o Facebook dele se conectou a um IP localizado no norte de Madrid no dia 1º de fevereiro, ou seja, um dia antes do desaparecimento da Ana. Isso, aliás, é uma informação nova que saiu num repórter da polícia espanhola publicado no dia 22 de maio, mostrando que eles tinham conseguido os dados celulares de um número sérvio usado pelo Davi, e dá pra ver o caminho que ele fez basicamente, e dá pra ver que ele estava sim em Madrid, e ainda linkar com as placas do carro. Provavelmente eles não tinham trazido essa informação ainda, estavam sendo analisadas pela polícia espanhola. Aliás, queria abrir um parênteses aqui, porque muita gente no último vídeo que eu fiz parabenizou bastante o trabalho do FBI pela quantidade de evidências e indícios que eles conseguiram, pela análise da câmera de segurança, por ter falado com várias pessoas, por ter conseguido várias testemunhas, mas lembrando que quem fez tudo isso foi a polícia espanhola, não foi a polícia americana, não foi o FBI. Quem fez todo esse trabalho de campo, esse trabalho de análise, foi a polícia espanhola. Tanto é, como eu falei antes, eles que tinham jurisdição sobre o caso, eles que estavam investigando. O FBI sim ajudou com informações sobre as propriedades que eles tinham, quantidade de dinheiro, sobre ele ter vendido as propriedades, mas toda a investigação sobre o caso foi feita pela polícia espanhola, não foi o FBI. Eu acho que a gente tem esse imaginário que o FBI é o FBI, né, é o que investiga muito bem, mas não foi o FBI que fez a investigação. Claro que é também um trabalho em conjunto, também no final da investigação eles juntaram forças, eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente também, mas esse trabalho de campo realmente foi feito pela polícia espanhola. Do dia 15 de maio teve uma audiência onde a promotoria apresentou todas as evidências que eles tinham sobre o caso para que o júri decidisse se essas evidências eram suficientes para levar o caso para julgamento. O júri decidiu que sim. No dia 20 de maio estava marcada a audiência de acusação, que é uma audiência que eles leem a acusação, falam o que a pessoa estava sendo acusada. Mas não foi possível fazer essa audiência nesse dia, teve que ser adiada por 2 semanas por falta de pagamento. Parece que o Davi não estava pagando a advogada. Não sei se ele estava sem acesso ao dinheiro ou se era apenas uma estratégia para adiar um pouco a audiência, mas sei que foi adiado. 29 de maio saiu uma notícia que uma juíza da Espanha deu permissão para 7 agentes do FBI irem até a Espanha para ajudar nas buscas, tentar encontrar o corpo da Ana, porque eles assumem que ela já não está mais viva. No dia 3 de junho ia ter finalmente a audiência de acusação, mas teve que ser adiado por mais uma semana pelo mesmo motivo, falta de pagamento. Ele chegou até ir no tribunal, apesar da audiência não acontecer, eles foram até o tribunal e parece que ele e o advogado estavam conversando e rindo.
Parecia que nada estava acontecendo. E a família deu entrevista dizendo que achou isso muito bizarro, que ele estava rindo na frente deles. No dia 10 de junho, uma semana depois, finalmente aconteceu a audiência de acusação. O Davi se declarou inocente e insistiu que ele não estava no mesmo país que ela, que ele estava na Sérvia no momento que eles acham que ela foi sequestrada. Os promotores, de novo, apresentaram as evidências que eles tinham, algumas evidências novas e algumas evidências que já tinham sido mostradas em outras audiências. E eles também disseram que o Davi, ele não informou todo o patrimônio que ele tinha quando ele foi detido em maio. Eu não sei se são em todos os estados, mas pelo menos na Flórida, quando a pessoa é detida, ela passa por uma espécie de entrevista que é feita antes da audiência de detenção. Essa entrevista serve para ajudar o juiz a definir se cabe fiança ou não no caso. E a entrevista, basicamente, são várias perguntas sobre a pessoa, se ela tem porte de arma, o patrimônio que ela tem, se ela tem família nos Estados Unidos ou no exterior. Enfim, são várias perguntas e a pessoa tem que responder tudo certo, tem que falar sobre todo o patrimônio, tem que falar sobre tudo. E parece que ele deixou de falar sobre um patrimônio mais ou menos de 3 milhões de dólares e mais 200 mil dólares em uma conta bancária que ele tinha. Quando a promotoria traz essa informação de que ele não falou sobre o patrimônio que ele tinha, que ele não respondeu bem todas as perguntas, o juiz dessa audiência de acusação diz que eles têm que voltar um pouco para trás e fazer uma nova audiência de detenção com o mesmo juiz da primeira vez. Como foi pedido pelo juiz, a defesa entrou com recurso para pedir uma nova audiência de detenção. No pedido, a defesa disse que novas provas e novas informações tinham sido apresentadas pela promotoria e não tinham sido citadas na primeira audiência que eles tiveram em maio. Também disseram que eles acreditavam que as autoridades acusaram Davi de sequestro só para ele ser preso, mas que na verdade ele estava investigando e montando um caso de assassinato. E novamente disseram que os Estados Unidos não tinha jurisdição sobre o caso. Ou seja, eles não deveriam poder julgar esse caso, que supostamente aconteceu na Espanha. E por fim, também disseram que tinham inconsistências na linha do tempo da promotoria. Em agosto, teve essa segunda audiência de detenção para analisar as novas evidências e ver se ele continuaria preso ou sairia em liberdade. A promotoria apresentou todas as evidências que eu falei no vídeo, argumentaram que apesar dele ter uma casa, ter uma empresa nos Estados Unidos, ele também tinha um apartamento na Sérvia. Também falaram sobre aquela venda das 7 propriedades que eu já falei e que esse fato da venda das propriedades diminuía ainda mais os laços que ele tinha com a Flórida, já que agora ele tinha menos propriedades lá. E uma bomba muito importante, disseram que ele sim tinha um passaporte sérvio válido até 2032. Já a defesa disse que o Davi não tinha tanto dinheiro disponível assim como a promotoria estava tentando pintar. Eles também focaram bastante no relatório forense da polícia espanhola, que parece que um tempo atrás, nem cheguei a citar isso porque foi desmentido depois, mas a polícia disse que tinha encontrado vestígios de sangue no apartamento dela. Eu não sei como eles erraram dessa forma, eu não sei se realmente tinha algum vestígio que eles acharam que era sangue e afinal não era, e aí lançaram essa informação pro público. E aliás, esse é um dos grandes motivos que a polícia às vezes guarda informação pra eles, porque daí, se está errado, depois eles usam até o final do julgamento dizendo que a polícia errou nessa questão, e aí questiona todo o trabalho da polícia. Se errou nisso, o que mais que eles erraram? E também disseram que não tinha nenhuma evidência que tinha tido alguma briga, alguma discussão física lá naquele lugar, no apartamento da Ana. O juiz concordou com a defesa de que realmente tinha algumas provas que eram contestáveis da promotoria. Também disse que ele não conseguiu ver mala nenhuma na imagem de câmera de segurança, mas ao mesmo tempo tinham outras evidências que deixavam o caso mais forte. Por exemplo, a câmera de segurança da loja onde foi comprada a tinta spray. Além disso, ele também disse que todos os fatos apresentados pela promotoria revelam sim um comportamento um pouco estranho para uma pessoa que tem dinheiro e poderia simplesmente pegar um voo direto para a Sérvia, direto para a Espanha. Se ele quisesse tanto comprar uma tinta em Madrid, pegasse um voo para ir para Madrid. Em vez de ele pegar um voo, ele dirigiu mais de 2.000 quilômetros para Madrid e foi parar numa loja bem pertinho da casa do apartamento da ex-esposa, que ele estava tendo um divórcio. E diante de tudo isso, ele disse que ia manter a decisão de que ele deveria esperar em prisão. Quanto a esse tema de jurisdição sobre o caso, eu assisti uma entrevista de uma ex-promotora federal que já trabalhou em casos parecidos, inclusive na Flórida, e ela disse que para ser considerado jurisdição dos Estados Unidos, tem alguns pontos que ela acha que sim está presente nesse caso. Um dos pontos é que a vítima tem que ser cidadã americana. A Ana era cidadã americana. A segunda coisa é o acusado sair dos Estados Unidos com a intenção de cometer o crime. E por isso que a promotoria estava tão empenhada de mostrar que sim, ele já tinha intenção de fazer isso, de mostrar que ele já tinha planejado tudo. Nessa entrevista ela também diz que pode demorar um pouco para ter o julgamento, porque a promotoria tem que montar um caso muito sólido, que conte a história muito bem para os jurados entenderem e para ele ser julgado. Já que eles não têm um corpo, já que eles não têm evidências físicas concretas que mostrem que ele fez alguma coisa, eles têm que contar uma história. Então, segundo ela, provavelmente os promotores estão falando com todos os vizinhos, parentes, amigos, conhecidos, funcionários, ex-namoradas, todo mundo
que possa ajudar a contar essa história. E o que eles tentam procurar é se ele já falou mal da esposa, se ele já falou sobre ela querer os bens dele, se ele já falou alguma vez que a vida dele seria muito melhor sem ela, se ele já tem algum histórico sobre violência contra a mulher, se ele tem um histórico de abuso, maltrato. Ou seja, eles precisam de um conjunto de provas muito firmes, mesmo que sejam circunstanciais, mesmo que sejam indiretas, e tentar demonstrar que ele sim tinha meios, motivo e oportunidade para cometer esse crime. E a defesa vai fazer o contrário, vai trazer pessoas para mostrar que ele não tinha histórico nenhum de violência doméstica, que já tinha dinheiro suficiente, não tinha motivo nenhum para matar a esposa. Tentar o júri pensar de por que ele faria algo contra a esposa e acabar na cadeia. Porque é isso, né? Sem o corpo não tem como provar que ela tá morta, não tem como provar que alguma coisa aconteceu com ela. A defesa pode continuar insistindo que ela tá em algum lugar, que ela tá viva. Inclusive, eles deram entrevistas falando isso, que esperam que ela volte logo, que ela volte pra família, que ela esteja bem, negando que ela tá morta, sendo que a polícia, o FBI, enfim, todo mundo acha que ela tá morta. Em agosto, policiais italianos e espanhóis, bombeiros e agentes do FBI estavam fazendo buscas em uma área de mata e floresta no norte da Itália com a ajuda de cães farejadores. Eles acreditavam que o corpo da Ana estava nessa área, perto de Veneza e Verona. Os policiais espanhóis analisaram as informações de GPS do carro alugado, fornecidos pela empresa de aluguel, e perceberam que o Davi fez uma parada nesse local no dia 4 de fevereiro, antes de chegar na Sérvia. A equipe de busca vasculhou uma área bem extensa, mas infelizmente nada foi encontrado. Quando perguntaram para a advogada, ela disse que estava ciente sobre as buscas que estavam acontecendo na Itália, mas ela questionou o trabalho da polícia espanhola. Disse que não dava para confiar muito nessa informação, considerando a forma que a investigação tinha sido feita na Espanha. Alguns meses passaram sem nenhuma notícia do caso e, agora em novembro, saiu mais uma notícia. Ele foi finalmente acusado de matar a esposa. Ela ainda não foi encontrada, mas pelo jeito a promotoria está bem confiante que eles têm provas suficientes para provar que ele tem alguma coisa a ver com a morte dela. Essa é a pior notícia para a equipe dele de defesa e para ele mesmo, porque se ele for declarado culpado, ele pode inclusive ser sentenciado à pena de morte. Segundo a defesa, é uma tentativa desesperada do governo de acusar o cara com tudo que for possível para ver o que acontece e que não tem provas de que ele sequestrou ou assassinou a esposa. No dia 24 de janeiro de 2025, saiu uma notícia de que os promotores não vão pedir pena de morte como pena máxima. Atualmente, ele está sendo acusado de sequestro seguido de morte, violência doméstica seguida de morte e assassinato. Sobre o caso, é só isso que a gente tem. Essas são as informações novas, as fotos novas. Eu acho que é um caso muito importante pra gente trazer aqui, porque é um caso de uma estrangeira que casou com um estrangeiro, morava nos Estados Unidos, tinha se afastado um pouco da família, fazia tempo que ela não falava com a família dela, eles não sabiam que ela tinha sido diagnosticada com depressão, eles não sabiam que ela tinha problemas com o relacionamento, não sabiam que eles tinham brigas intensas, brigas feias. Eles só ficaram sabendo da depressão, das brigas, do divórcio em janeiro. E até algumas amigas que eram próximas da Ana não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Ela contou para uma amiga, mas ela não contou, por exemplo, para a Sana, que é uma pessoa que ela falava todos os dias. Pouco tempo antes do desaparecimento dela, elas se viram em janeiro, foram para uma viagem de esqui, e a Ana jamais falou para ela que ela achava que ela estava correndo perigo, que ela queria ficar longe do marido, que ela estava tendo problemas com o divórcio. Ela falou que ia se divorciar, mas ela não contou detalhes, ela não contou que ela estava se sentindo em perigo. Aliás, talvez ela não estava se sentindo em perigo mesmo. Parecia que estava tudo normal, que ela estava feliz, que ela estava tocando a vida dela mesmo com o divórcio. E eu acho importante a gente trazer aqui no canal também que um dos maiores motivadores de feminicídio é justamente o término de relacionamento. Quantos casos a gente vê diariamente de homens que não aceitam o término? Por ego, pelo sentimento de posse, por se achar superior. Quem que ela pensa que ela é pra me deixar? Quem que ela pensa que ela é pra ela terminar o relacionamento? Muitas vezes é isso que eles pensam. A Ana já tinha dado muitos passos pra sair desse relacionamento. Ela pediu o divórcio, ela foi para outro país, ela foi para outro continente, passar uma temporada, recomeçar a vida, ficar longe dele. E pelo jeito ele não aceitou. No começo, quando eu vi esse caso, eu achei que era pelo dinheiro, pela ganância. Mas depois eu pensei melhor e a gente sabe muito bem que não precisa ter dinheiro envolvido pro cara tirar a vida da esposa ou da ex-esposa. Ele não foi julgado nem condenado até agora, então ele é considerado inocente, obviamente. Mas eu vou repetir a teoria da polícia para vocês verem o tamanho absurdo do que esse caso é. Parece que, supostamente, esse cara pegou um voo internacional, da onde ele morava, para a Turquia. De lá ele foi para a Sérvia. Da Sérvia ele dirigiu mais de 2.500 quilômetros, mais de 26 horas. Depois ele dirigiu tudo de volta. No total ele dirigiu mais de 7.000 quilômetros, mais de 52 horas, apenas para tirar a vida da esposa dele, que ele estava traindo. A esposa que ele foi casado há 13 anos e que ele estava pedindo divórcio. E agora ele tá indo lá no tribunal, na frente da família, como se não tivesse nada acontecendo, como se a mulher não tivesse desaparecido. Uma coisa que esses homens têm é a autoestima delirante, né? Eles acham que eles são mais inteligentes que a polícia, mais inteligentes que todo mundo, então ele acha que vai se safar disso, que não vai ser preso, que não vai ser condenado, nada disso. E também às vezes a gente sabe que realmente é isso que acontece. Às vezes
não tem como provar, e aí a pessoa não é condenada. É um caso circunstancial, mas aparentemente forte, pelo menos a promotoria acha que sim, e também outras entrevistas que eu vi as pessoas acham que sim, policiais, ex-promotores, enfim, mas tem que convencer o júri. E como a Camila falou em algum vídeo, acho que foi o vídeo passado que ela fez de caso, e como a promotora falou, num tribunal ganha quem contar a melhor história que convence o júri. Por enquanto que a gente tenha isso, eu espero muito que o corpo dela seja encontrado, é o que a família mais quer, que ela seja encontrada e que o responsável seja julgado e condenado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha BR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.